Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixonalítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. O tema do vídeo de hoje é a psicanálise do estranho, esclarecimentos. Bom, vocês sabem que eu tenho empreitado aqui no canal uma playlist, uma playlist investigativa onde eu entrevisto pessoas que falam de temas estranhos, místicos, sobrenaturais, fantasmas, mediunidades, relações com ETs, experiências com substâncias, enfim, todo tipo de situações potencialmente estranhas que fogem aí do padrão de realidade comum compartilhada, né? Ora bolas, né? Por que que eu tenho feito isso? Bom, isso é uma tradição na psicanálise, né? O Freud teorizou sobre o estranho, o tal do Unheimlich, né, em alemão, ou infamiliar também, dependendo da tradução, que na opinião dele diria respeito a uma realidade recalcada que retorna através dessa estranheza que a gente não pode reconhecer como fazendo parte de nós e nem como fazendo parte do outro. Portanto, nós estaremos resistindo a uma determinada verdade ou realidade incômoda. Daí o sentimento de estranheza. Bom, essa teoria ela é válida enquanto teoria do Freud, né, do retorno do recalcado. Então, o estranho seria uma formação do inconsciente, porém, ela também corre o risco de um certo reducionismo. Por que reducionismo? Porque seria muito cômodo a gente dizer que tudo o que as pessoas estranham diz respeito a uma cena recalcada dentro delas mesmas ou que vem do seu inconsciente, algo que elas não podem lidar dentro da sua própria subjetividade. Então, é claro que tudo que nos estranha precisa ser investigado e sim, pode ser motivo de resistência, mas nem sempre essa resistência é oriunda de um recalque, pode ser uma resistência, um incômodo decorrente de uma realidade ou de uma situação externa que se impõe a nós que nós não compreendemos. Então, é importante a gente manter o espírito da psicanálise aberto, assim como o espírito da ciência, na interface com outros saberes, por exemplo, a ufologia, que é também uma espécie de campo que é acusado de paraciência ou de pseudociência, assim como a psicanálise também é acusada de ser uma pseudociência por muitos grupos científicos positivistas tradicionais, mas que, no entanto, tanto a ufologia como a psicanálise têm sim um paralelo, curiosamente, que é investigar o campo do conhecimento, melhor dizendo, um campo de desconhecimento em relação ao que nós pressupunhamos como estabelecido, como um conhecimento estabelecido, ou seja, são campos que de uma maneira corajosa, tanto a psicanálise como a ufologia, como muitas vezes pseudociências ou paraciências, são vistas de uma maneira apócrifa, porque elas não estariam dentro do campo da ciência dura, positivista tradicional, mas elas têm, digamos, um espírito corajoso, aberto, para manter a própria ciência aberta, né? Então, qual que é o problema da gente usar só a ciência, digamos, estabelecida como critério de verdade? Que isso tem a ver com uma certa forma de poder, tem a ver com uma certa forma de resistência, no sentido de quem então estabelece o que é ou não ciência? Quem então estabelece o que é ou não uma prova? No caso da psicanálise, a psicanálise escuta as pessoas, né? A psicanálise vai, digamos, abrir espaço para o entusiasmo e respeito a partir do relato das experiências, dos fenômenos descritos por cada um, de como cada um se relaciona com isso. Então, para a psicanálise, nem se põe muito em questão o critério de mentira ou verdade, né? Toda a verdade tem estrutura de ficção e, de alguma maneira, as narrativas, todas elas são válidas. Então, para nós, estranho um psicanalista, no meu entender, se colocar como um cético, alguém que não acredita em nenhum tipo de realidade ou de campo que fuja à ciência tradicional. Por quê? Porque ele deve ter a mente entusiasmada e aberta a coisas que ele desconhece.
Se ele não tem, é porque ele está sob uma defesa narcísica. Então, qual é a forma mais tradicional das pessoas se defenderem do estranho, né? O deboche, a acusação de fraude e o uso de diagnósticos, ou simplesmente o cancelamento da pauta. Ah, UFO, OVNI, fantasma? Não, não vamos falar disso. A pessoa ignora. Ou então tira sarro, né? Ou então, digamos, vai dizer que a pessoa está inventando, que é um mentiroso, né? Por quê? Porque são formas da gente evitar entrar em contato com tudo isso. Então aí sim entra o velho Freud com a tal da resistência. Por isso que dentro do meu percurso de análise, do que eu conquistei foi conquistei e ampliei, na verdade, né? Já tinha muito disso, que é de não me deixar levar pelo que o métier estabelece como certo e errado, como quais são as pautas que a gente deve ou não abordar. Porque a psicanálise, sim, ela funciona em grande parte como uma bolha que dita as pautas, ela tem um funcionamento massificado, né, nas instituições, e ela estabelece o que é e o que não é psicanalítico, muitas vezes se aliando com o espírito, paradoxalmente, de uma certa ciência tradicional, embora ela mesma faça suas críticas, mas em certas coisas, por exemplo, nesse campo de experiências estranhas, ela mantém o seu reducionismo na teoria do retorno do recalcado, ou, digamos, usaria diagnósticos como o de psicose, né, que também é uma forma de reducionismo, muitas vezes, não só, mas também pode ser uma forma de encontrar um conforto, né, um comodismo, no sentido assim, ah, esse é um esquizofrênico, esse é um psicótico, isso é um delírio, isso é uma alucinação, e muitas vezes pode não ser também, né? O nosso parâmetro de realidade não pode servir para achatar o outro dentro das nossas percepções. Não é porque o outro está vendo e nós não que a gente vai desautorizar a experiência do outro. Isso é psicanalítico. Poder acompanhar a verdade do outro com entusiasmo, atenção e respeito, tá? Então, psicanálise e ufologia tem tudo a ver. Por quê? Por causa dessa situação marginal, né, de estar num desafio de trazer à tona conhecimentos, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso dos OVNIs, 5% dos avistamentos e registros, melhor dizendo, registros de OVNIs no mundo, por vídeo, foto, não tem explicação. Não consegue ter explicação científica tradicional, né? Então, eu alerto para o risco da normatização de pautas e condutas dentro da psicanálise. A psicanálise está sujeita, sim, à resistência. Falei das formas de resistência, né, dos psicanalistas e das pessoas em geral ao tema do estranho, né? E risco de reducionismo psicológico e aquilo que a gente não pode aceitar em nós e nos outros, né? Então, basicamente é isso. O meu testemunho de que dentro do meu percurso de análise eu pude dar voz ao meu discurso interior, isso é psicanalítico, e investigar para a gente ampliar e sair da caixinha, sair da matrix, das bolhas que a gente vive, e a psicanálise sim tem um potencial de resistir ao sujeito. Então vocês veem que quando aparecem OVNIs, por exemplo, né, as pessoas muitas vezes ou se desesperam ou geram teorias da conspiração, ou elas precisam negar e usar explicações científicas, mesmo onde essas explicações científicas não servem. Então vão dizer até as últimas consequências que é um balão, que é um fenômeno atmosférico, que era um avião, que eram satélites, e muitas vezes não são, e elas se contentam em fechar o fenômeno dentro de uma explicação conhecida para evitar angústia. Então, no próprio meio científico tem muito preconceito quando um cientista cria uma teoria alternativa, considera que existem objetos que possam vir de outro mundo, essa pessoa é ridicularizada e tende a ser cancelada, né? Então, não façamos isso, prestemos atenção a essa resistência, porque muitas vezes a ciência pode servir para depor contra a verdade e a realidade do mundo, do universo. Ela pode servir como um conhecimento fechado, né, que não aceita o não saber, não aceita o contato com o desconhecido.
Então, isso eu aprendi graças ao meu percurso de análise, ter coragem de botar esses sintomas à tona, né, trazer esses problemas. E sim, eu sou um pesquisador, sou um investigador também desses fenômenos, gosto de escutar as pessoas, né, e procurar ampliar a nossa visão de realidade. Imaginem se nós estamos sendo visitados, o papel dos psicólogos e dos psicanalistas nisso tudo, de poder ampliar o nosso lugar humano no cosmos, né? Nós temos um papel nisso, não podemos mais nos dar ao luxo de negar ou cancelar essas pautas. A gente precisa se ater a elas e aprofundar a investigação e poder, inclusive, talvez estarmos abertos a essa revolução no nosso narcisismo de que que somos únicos no universo e qualquer coisa nesse sentido. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.